Fala pessoal, tudo bem? Sejam todos muito bem-vindos e começamos o ano, começamos 2023 com um vídeo novo aqui para vocês. O vídeo de hoje a gente vai falar o que esperar, para janeiro de 2023 e também para o ano, Hoje a gente tem um pouquinho a mais dentro da nossa perspectiva da bolsa, o que a gente está esperando com base, nos dados estatísticos e olhando para frente, até porque a história não se repete, mas ela rima. Bora lá? Bom, pessoal, começando aqui com vocês, colocando aí na tela, a gente tem o que esperar do mês de janeiro para o índice Ibovespa. Historicamente, se a gente faz um estudo, pega todo aqui, eu peguei praticamente desde 1995, janeiro, e calculei a média dos retornos, a gente tem uma média positiva. É esperado do mercado uma média positiva em janeiro de 4,81%. A gente tem que quando os meses de janeiro ele fica no terreno positivo, a média deles está em 15,29, muita coisa. Já no outro lado, a média dos meses negativos está ficando em 5,03 e a gente teve um equilíbrio aqui praticamente entre a quantidade de janeiros que a gente teve no positivo e a quantidade de janeiros que a gente teve no negativo. A gente teve 16 meses fechando no terreno negativo e 15 meses fechando no terreno positivo. Só que aqui que você vê, quando ele sobe, ele tem um movimento muito maior, até por isso que você tem uma média de esperada ali, dos retornos de 4,81, uma média positiva. E o desvio padrão que surpreende um pouco, a gente tem 13,58, é muita coisa, tá? Então se vocês olham, dado a volatilidade do movimento, por mais que você espera um retorno de 4,81 positivo, tem volatilidade no meio do caminho, então apertem os cintos. Indo para o próximo slide, a gente comenta um pouco aqui sobre o índice Ibovespa. Está aqui na tela para vocês o gráfico do índice. Deixa aqui nos comentários o que vocês acham. A gente está ainda dentro de uma grande tendência de baixa, consolidamos já nos últimos 3 meses, aí, então realmente está ficando mais truncado, digamos assim, entrando numa lateralidade, por mais que você vê que a tendência primária ainda é de alta. Então, deixa nos comentários o que você acha que vai acontecer com janeiro, se a gente vai voltar a trabalhar no movimento de alta ou se a gente vai realmente, vamos perder aí o próximo dos 100 mil pontos e por aí vai. E falando para vocês um pouco sobre o câmbio, começando aí, colocando na tela o que esperar em janeiro para o dólar. É esperado uma média do retorno negativa de 0,29. Já quando ele sobe, a média dos meses positivos, a gente tem uma alta de 2,96 e quando você tem os meses negativos, a média dos meses é 2,82. Bem parecido, Então um equilíbrio aqui. Quantidade de janeiros que a gente fechou no terreno positivo no câmbio, fechamos apenas 10 meses no terreno positivo. Já no outro lado, janeiro a gente teve aí 13 meses fechando no terreno negativo. E o desvio padrão 3,72, um pouco mais tranquilo do que o índice que a gente comentou sobre o índice Ibovespa, que tem mais de 13 lá, se eu até volto aqui, 13,58 para a gente poder acompanhar. Bom, pessoal, coloco na tela para vocês um pouco aqui sobre o gráfico do dólar, que a gente veio aí depois de uma forte pernada de alta, acabou rompendo os R$4, acelerou, beirou ali o patamar dos R$6 e desde praticamente junho de 2020 a gente trabalha numa grande lateralidade. E nos últimos 2 meses o dólar aí vem trabalhando, puxando um pouco aí para o terreno positivo e vamos ver se ele tá cada vez mais próximo dos 5,50 e deixa aqui nos comentários, o que você acha? O dólar vai romper os 5,50, vamos em busca dos 5,80, depois dos R$6 e por aí vai, ou não? O dólar vai fraquejar nessa região, vai fazer um falso rompimento e vamos voltar a trabalhar aí no movimento mais de baixa. Bom, eu comentei com vocês, pessoal, um pouco sobre o que esperar de janeiro, tanto para o índice Ibovespa, tanto para o dólar. No ano passado era um ano eleitoral e a gente fez um estudo também do que esperar de cada mês ali quando a gente começou essa série, olhando para os anos eleitorais apenas. Só que hoje eu trago um estudo diferente para vocês. Hoje eu fiz um estudo o que esperar um ano após os anos das eleições, tá? Então sempre peguei um ano depois e vi os retornos, Estudei esses anos e consolidei num estudo que a gente vai falar aqui para vocês. Então, basicamente, há 2 perguntas que a gente tem que responder, Se o retorno foi positivo, é esperado, Tem uma expectativa matemática, de retorno positivo, e se a gente teve volatilidade, porque não adianta também a gente olhar, um retorno positivo, só que se você teve muita volatilidade, você correu muito risco, às vezes não compensou nem a taxa livre de risco, que no caso a gente utiliza a Selic. Então, isso que é bem bacana da gente utilizar esse estudo para entender isso e ver se faz sentido correr o risco ou não. Show de bola? Então, bora lá.
Bom, começando aí, eu deixei na tela para vocês, basicamente é o mapa de calor, tá, do índice Ibovespa. Peguei sempre um ano, né, após, né, então peguei 95, peguei 99, 2003, 2007, 2011, 2015, 2019 e agora, né, vamos começar o próximo ano, 2023, um ano pós as eleições. E se eu pego um estudo completo disso, pego a média de retorno dos meses, a gente vai do retorno anual, né, desses anos pós-eleição, a gente tem uma média esperada, né, de 41,69%, meus queridos. Isso mesmo, a gente tem uma expectativa, né, desse retorno, da média dos retornos muito, muito elevada. Mas a gente não pode ficar preso apenas a esse dado. Se a gente olha aqui, né, após os anos das eleições, ele possui um desvio padrão da média do retorno anual muito elevado. A gente está falando de 62,98, pessoal. É muita volatilidade. Por mais que você vê um grande retorno de praticamente 42%, né, você vê que teve muita volatilidade para entregar esse retorno, né? Então você tem que estar preparado, lembrando que a gente sempre fala também, né, para você adequar, né, os produtos financeiros dentro do teu perfil de investidor. Então você tem que ver se você está preparado, se você tem perfil para renda variável, tá? Então eu até deixo uma frase aqui, né? Então se prepare, pois a volatilidade está contratada. Olhando para o próximo lado, né, aqui eu extraí do Bloomberg, tá, pessoal? Um gráfico onde eu comparo os anos, né, desde 95, 99, 2003, 2007, 11, 15 e 19, e a gente vê, né, os retornos aí, né, basicamente como é que foi o comportamento. Cada linha aqui vai representar um ano e basicamente a gente teve alguns anos só, né, se eu não estou enganado, né, 2015, 2011, fechando num terreno negativo, tá? Então, o restante, por mais que você vê também o movimento aqui, né, de alto, você vê aqueles altos e baixos, né? Então, você espera aquela volatilidade. Bom, falando um pouco mais aqui e aprofundando, né, o nosso estudo, a gente tem que trazer alguns destaques aqui para vocês, tá? O destaque vai para os meses positivos. A gente tem apenas, né, se a gente volta aqui, apenas 2 meses nesse consolidado, né, dos anos pós-eleição, fechando no terreno negativo, que foi fevereiro e foi julho, tá? Então é isso que eu chamo a atenção aqui. Então, basicamente, 16,67% apenas dos meses que fecharam no terreno negativo. O restante é esperado, né, um retorno positivo, né, dos meses sem ser, né, fevereiro e sem ser julho, tá? Outro ponto que chama bastante atenção, né, se a gente pega ali a média, né, dos retornos fica aí de 2,57. Peguei mês a mês, tá? Em vez de pegar aquela média do retorno anual, onde deu aquele número bem expressivo, aqui eu peguei a média dos meses, né, mês a mês e fiz a média. Deu 2,57, ou seja, é esperado, né, por mês uma valorização de 2,57. A gente teve uma média de meses positivos de 7,57 e 4,44 quando ele fecha no terreno negativo. A gente teve que 58% dos meses fecharam aí no terreno positivo. Já no outro lado, 41%, praticamente 42% dos meses fecharam aí no terreno negativo, tá? Então a gente tem mais meses fechando positivo e o retorno, quando ele é positivo, é superior a do quando ele é negativo. Só que também, novamente, chama a atenção para o desvio padrão, tá? A gente tem um desvio padrão, né, que fica aí de 7,98, tá bom, meus queridos? Então, é algo que também chama a nossa atenção, que a gente já comentou aqui com vocês. A volatilidade está contratada. Bom, só que nada, né? Esses são dados estatísticos, estudamos, beleza. Mas e agora? Será que faz sentido eu correr o risco, né, frente, né, à taxa livre de risco? Por isso que a gente calcula o índice, né, de Sharpe aqui para vocês, que nada mais é, né, que o retorno é apurado pelo rendimento médio proporcionado pelo ativo em determinado período. O risco, por sua vez, é medido pela volatilidade, ou seja, o desvio padrão, né, daqueles retornos, tá? Por isso que a gente chega nessa questão que a gente sempre fala para vocês sobre a volatilidade. Será que, dado o risco, né, compensa essa expectativa de retorno? E por aí vai. Então, isso que eu peguei aqui com vocês. Então, para isso que serve, que é o índice de Sharpe. Eu calculei esse índice Sharpe ano a ano pós-eleição para ver se fazia sentido, né, frente à taxa livre de risco, né, onde eu coloquei aqui o risk free, que era a Selic na época do ano ali, né? Então, foi basicamente isso que eu fiz para a gente entender e identificar qual é o grau de eficiência do ativo analisado. No caso aqui, foi o índice Ibovespa. E se ele consegue entregar um retorno, né, positivo para o investidor, dado o risco que a gente está correndo. Então, se eu pego aqui para a gente poder acompanhar, bom, a gente teve basicamente
né, o que eu fiz? Eu peguei o desvio padrão, eu peguei o risk free e calculei o Sharpe, tá? Pra gente ver se ele ficar, né, positivo é que faz sentido, se ele ficar negativo é que não faz sentido. Então até comento aqui, né, qual conclusão que a gente tira aqui para vocês. Bom, o índice Sharpe acima de 1 significa que ele trata de um ótimo ativo e consistente para entregar os resultados. Agora, se a gente tem um índice Sharpe negativo, né, abaixo de 0, significa que ele não entrega resultado acima do ativo livre de risco. Ou seja, nesse caso, é melhor você, né, correr para ativos de renda fixa, ficar, né, digamos assim, em ativos mais seguros do que você correr o risco em renda variável, né, se expor ao risco para tentar buscar um retorno maior do que a taxa livre de risco. Então é isso que é bacana da gente entender por aqui. E na conclusão que eu chego aqui para vocês é que com os dados calculados, a gente viu que o índice Bovespa apresentou o índice Sharpe negativo em 3 dos 7 anos estudados. Tá? Então a gente pegou aqui 7 anos estudados, a gente teve apenas 3, né? 2015 foi negativo, a gente teve 95 negativo e 2011 também negativo. Tá? Então, ou seja, nos outros anos, né, compensou você ter renda variável dado a taxa livre de risco. Tá? Então a gente pode concluir que nesse período tem 57% da rentabilidade do Ibovespa, dado a taxa livre de risco, vale o risco de ter renda variável em um ano após as eleições. Então a gente chega à conclusão que vale sim ter, independente de quem é quem foi o presidente eleito, independente de como está o cenário, dado as estatísticas, os dados do passado, olhando para frente, faz sentido você ter sim renda variável, dado a taxa livre de risco, tá? Lembrando, isso foi do passado, não quer dizer que no futuro vai acontecer, mas é só para a gente ter uma ideia, é um estudo bem bacana, e deixa aqui nos comentários o que você achou, se você gostou, se você curtiu, traz também aí o seu feedback, traz a tua sugestão, deixa aqui para a gente, né, criar mais estudos assim, trazer dados diferentes para vocês por aqui, tá bom? Espero que tenham gostado e nos vemos numa próxima. Tchau, tchau!